This city has a special morning voice. Speaks to me through an open window, masquerading as noise. 10 million people waking up, and somehow I'm the lucky guy who gets to make you a coffee cup. And if I ever forget what matters most, if I am giving up the ghost, remind me, babe, and I will do my best to recall. And if I Tá fazendo aí? stumble and fall, if I make a mess of it all. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Even though years have gone by, I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Do without you, 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 do without you. We're like kids in the ballrooms dancing all night with our stomachs full of butterflies. First time I saw your face, I fell in love. Oh, I can't believe you are mine. I'll never let you down. Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando com vocês mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sexta-feira e o sextou de hoje é com o jogo da Copa, né? Ô, gente, coisa boa, que delícia. Cleiton vai parar mais cedo, vai vir embora para assistir o jogo. E aí eu vou preparar uma torta pra gente comer no pós-jogo, né? Durante o jogo acho que vou ficar numa azeitoninha mesmo, alguma coisa assim. E aí vou preparar essa receitinha aqui com vocês. Já é quase o horário do almoço
eu tive minha rotina aqui pela manhã, dei uma ajeitada na casa, fiquei tranquila, resolvi alguns assuntos com a Mamis, né? E aí agora eu já vou começar a adiantar a torta, que aí depois eu deixo na geladeira e só na hora, né, que a gente for consumir mesmo, eu coloco para assar. E aí, gente, fica até uma dica para vocês fazerem essa torta, que é tipo um empadão, sabe, de frango, maravilhoso. Já fiz aqui com vocês, inclusive, mas já tem aí acho que pouco mais de um ano que eu postei a receita para vocês. Então tá na hora de atualizar. E aí é bem bacana preparar para servir na noite de Natal. Porque geralmente, eu não sei como que é aí, mas aqui a gente prepara a ceia. Só que a gente come aí só depois do meia-noite. E antes a gente acaba beliscando alguma coisa. Então é bem bacana fazer essa torta para você servir aí para os seus convidados, para sua família. Dá para fazer no tamanho normal e servir os pedaços. Ou dá para servir mini, faz ela mini tortinha e serve. Gente, vocês estão vendo a bebezinha aqui nervosa, ó. Ó, tem que ficar colocando a mão, porque senão ela quer ficar pegando pelinho de roupa. E não pode. O Cleiton ainda fala, ai, se não fosse essa mania da bebezinha, porque ela tem esse costume, infelizmente, de querer ficar pegando pelinho de roupa. E o veterinário falou que não pode, né? Porque pode virar uma bolinha no papinho dela. E isso pode acabar prejudicando e muito a saúde dela, né? E aí ela fica assim, ó, que nervosa que ela tá, porque eu não deixo, não pode deixar. Mas é isso, gente, vamos dar andamento nesse vlog aqui. Convido você a ficar alguns minutinhos comigo. Vou atualizar vocês como que estão as coisas por aqui, da reforma e tudo mais. E convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E agora sim, bora lá pro vídeo! E eu já quero começar mostrando esse aconchego aqui para vocês, gente. Olha que delícia! Eu fiquei apaixonada porque eu nunca havia feito essa composição. Quem diria que cinza com laranja ia ficar tão bonito, olha. E eu deixei só as luzes, né, laterais assim acesas, para trazer esse aconchego que eu sempre falo para vocês, e vou acender a do meio para vocês verem certinho como que ficou. Olha só como que ficou bonito, né? E aqui é uma manta bem simples que eu comprei em pedreira, até mostrei para vocês quando eu comprei. Ela é bem simples, mas ela dá um efeito legal, tanto na cama quanto no sofá, né? E essas almofadas também, olha, que belezinha. E eu achei que combinou demais. Eu abri aqui o box baú, falei, deixa eu escolher o que eu vou colocar. E quando eu coloquei, gente, eu falei, não. Por que que eu nunca fiz essa composição? Porque eu sempre coloco cinza com amarelo ou com rosa, né, o branco. Mas com laranja me surpreendeu. E nós já estamos nos últimos vlogs com esse cantinho desse jeito aqui, gente. Bate ar do sol agora, olha, escurece um pouco. Mas eu confesso para vocês que eu vou sentir falta desse cantinho aqui. Mas eu vou gostar mais do outro. E aqui também, essa parte de fora, com a nova reforma agora, né, ali da lavanderia do quarto, possivelmente eu faça alguma alteração aqui também por causa de varais. Fer, que nova reforma? Eu não tô sabendo. Você não tá sabendo porque você não assistiu o último vídeo? Então volta lá para você assistir, para você conferir as novidades e o que vai acontecer por aqui, tá bom? E temos uma bebezinha aqui, gente, olha, não tô falando da calopsita, hein? Tô falando dessa lindeza aqui da aglaonema. Essa folhinha aqui tá abrindo e essa aqui, olha, que tá terminando de abrir já. Olha, gente, que coisa mais linda. E essa planta, ela é um destaque aqui em casa, todo mundo sempre pergunta. Eu não sei quanto tá custando uma muda dela, sabe, agora. Mas compensa você comprar ela pequena.
ela vai se desenvolvendo aí, né, ao longo do tempo e pelo menos você não vai ter um investimento assim tão alto, né? Aqui também, olha, folhinha nova. Então as minhas plantinhas estão brotando bastante, sabe? A costela que eu tenho lá na área também tá brotando, olha, folhinha nova. Aqui em cima também é folhinha nova, olha. Que belezinha! E tem vídeo que eu gravei para vocês ensinando a fazer a muda da jiboia, tá? É muito fácil para fazer e ela se desenvolve muito rápido e é muito fácil para cuidar também, viu? E o legal da jiboia é que é uma planta que se adapta muito fácil ao ambiente, né? Muito fácil para cuidar. E você consegue ter, ó, uma mescla com ela, porque tem muitas variedades. Olha, tem essa que é mesclada com branco. E aí, se a gente vem aqui, já tem a variegata, que pode perceber que a mescla dela é mais amareladinha, tá vendo? Olha, essa é a mais tradicional que tem. Então, a gente consegue ver, olha, ela vem mais amareladinha. E aí, depois vai ficando com mais tons de verde, tá vendo? Fica super bonita. E tem essa aqui, né, que ela é totalmente verde, olha. É um verde bem escuro, eu amo. Inclusive, fiz muda dela, tô com um vaso lindo dela lá na lavanderia. Compartilhei com vocês, olha. Também tá com mudinha aqui. Mudinha não, né? Folhinha nova. A coisa mais linda, gente. Sou apaixonada nesse cantinho. E aqui, gente, não temos tanta novidade, porque meu marido é perfeccionista. Onde estão as luminárias? Não estão, porque ele viu que tinham alguns defeitinhos, ele achou que não estava legal a parede, pois ele passou massa em tudo que ele achou que tinha que passar de novo, lixou, pintou o teto aqui da cozinha também, já deixou tudo certo. Agora, a luminária, ele ia colocar aqui o trilho, mas ele vai ter que fazer um outro furo, vocês acreditam? Porque eu vou pôr um trilho de 2 metros e a gente pensou que dava para ser 1 metro para cada lado, mas não dá. Tem que ser os 2 metros a partir do ponto de energia. E aí, como tem que subir lá em cima, né, no forro, ele vai fazer isso no final de semana, sábado ou domingo, né, se ele não for trabalhar no sábado. E aqui já temos, como eu falei para vocês, a tela, ó, foi instalada e agora pelo menos dá para ficar com essa janela aberta aqui pra gente ter ventilação. E eu já tava esquecendo de mostrar o meu espelho pra vocês, que eu comentei no último vídeo, gente. Olha, que belezinha, super bonitinho, tem esse acabamento aqui, olha, em alumínio. Eu quis nessa cor pra combinar com os trilhos, né, de iluminação. Olha, ele é bem grande, muito lindo, fiquei apaixonada. Eu sei que eu já mostrei esse cantinho pra vocês, mas, gente, ó, agora bateu um arzinho de sol aqui. Olha que lindas que ficam as jiboias diferentes, aquilo que eu falei pra vocês, ó. Com branco, a verde, a mais amarelada. Olha aqui, então se você tem dificuldade aí na sua casa pra plantas dentro de casa e você tem esse desejo em ter, olha que belezinha que fica você ter várias jiboias. E olha, tem muitos e muitos tipos. Quando eu for no Ceasa, eu vou mostrar para vocês a quantidade de tipos diferentes que tem de jiboia. E eu fiquei aqui mais de 1 hora conversando com uma amiga, aquele papo bom, sabe? E deixa eu começar aqui nossa torta, porque ó, já é 1h15, daqui a pouco começa o jogo. E eu tô aqui fazendo a nossa torta. Vou começar com recheio. Então eu piquei aqui, já limpei e piquei o peito de frango. Eu vou fazer 1 quilo, mas na torta a gente vai usar 600 gramas. Eu vou deixar para vocês 2 receitas na descrição. Para você usar 1 quilo de frango, se você quiser fazer uma torta grande, ou 600 gramas, como eu vou fazer, tá bom? Aqui eu já havia até picado ontem, deixado adiantado, ó, a salsinha, a cebola, o alho poró. Troquei a azeitona de água, eu tiro da conserva e eu coloco ela um pouco assim na água pura, sabe? Pra sair aquele excesso de sal que tem a conserva.
Separei a páprica picante, azeite, o milho, sal. Aqui o alho, ó, eu já fiz bastante, que depois eu vou congelar. Aliás, louca. Congelar não, vou colocar na geladeira daquele jeitinho que eu já mostrei pra vocês, mas eu mostro novamente. E bora fazer um franguinho desfiado, gente, delicioso. Ó, vou colocar um pouco de azeite aqui. Vou colocar o nosso frango. E agora, gente, eu vou deixar esse frango refogar, né, um pouco antes da gente adicionar qualquer tempero, tá? Minha gente, eu tenho que dizer que dona de casa não tem um minuto de paz. Acabou meu gás, gente, mas também ele tava prometendo, tinha uns 2 meses. E acabou, simples assim. E aí eu tive que mexer lá nas caixas, sabe, que estão lá no quarto, pra pegar a panela de pressão. E ela estava embaixo, gente, de tudo, porque como em cima é louça, ela estava embaixo. E como na panela elétrica o cozimento é mais lento, junta mais água também, tá vendo? E aí eu vou colocar um pouquinho de tomilho aqui, pode ser qualquer ervinha que você tiver, pra não ficar com aquele, sabe aquele frango com gosto de frango? Eu não sei se vocês me entendem. Frango com gosto de galinha, não sei se vocês vão me entender. Mas fica com gosto estranho, sabe? Não gosto quando tem muita água assim. Mas eu também não gosto de despejar, porque querendo ou não, é o caldo do próprio frango, né? Aqui, olha, já secou bastante, tá vendo? Aqui é a gordurinha, né, que tem no fundo. E já dá pra gente começar a colocar os temperos. E até o barulho muda, né? Agora já é um barulho assim de fritar mesmo. E aí, gente, eu vou colocar o alho e a cebola. Pra mim, faz toda a diferença cozinhar o frango assim, já temperadinho, refogado, fritinho, sabe? Pra mim, o sabor é outro. Ó, aqui tem uma cebola que eu já tinha picado. Eu já vou colocar aqui um pouco de alho poró fatiado também, gente, que fica muito saboroso, viu? Se você gosta, né, pode colocar, que fica muito bom. Vou colocar mais um pouco. Eu vou colocar sal. Depois, se precisar, eu ajusto, né, o tempero, sal, mas a gente vai pôr azeitona, milho, tudo isso tem sal também, né? Então, eu não vou sobrecarregar agora. Já vou aproveitar para colocar a páprica picante também. Eu colocaria uma pimenta do reino moidinha na hora, mas eu tô sem aqui. Eu refoguei bem, olha, tá vendo? Fica bem suculento fazer o frango desse jeito. Eu gosto bastante. Agora eu vou colocar um pouquinho de água, pouca água mesmo, porque dessa vez eu não vou fazer com caldo para congelar, sabe? Então o próprio frango ele vai soltando, né, mais água. Então, ó, vou colocar um pouco de água e vou colocar a pressão aqui, tá? Coloquei para programar aqui, então, o frango são uns 20 minutinhos. E essas panelas elétricas salvam a gente na falta de gás, né? Senão não sei o que ia fazer. Aí aqui, isso aqui eu coloco depois. E aqui é o alho que eu falei para vocês, né? Já mostrei em outros vlogs, mas olha, eu pico e aí coloco assim no potinho. Você pode colocar manteiga derretida por cima ou azeite. E aí tampa e não passa cheiro nenhum pra geladeira, gente, uma beleza. E aí eu já fiz a mais assim, vou mandar um potinho lá pra mãe, porque ela tá com mais dificuldade, sabe, pra descascar alho por causa da mão. E aí pelo menos já fica assim certinho.
Então vamos preparar a nossa massa, que é super simples, super fácil. Aqui eu separei os ingredientes que eu vou preparar uma massa, considerando 600 gramas de recheio, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês uma receita mais completa para quem quiser fazer uma torta grande com 1 kg de recheio. Aqui dá tranquilamente uma forma de 25 de diâmetro, tá? E aí a gente vai precisar de 350 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga, e tem que ser manteiga mesmo, não pode ser margarina, tá? Faz total diferença. Manteiga sem sal, gelada, cortada em cubos. Um ovo inteiro e depois a gente vai precisar de uma gema para pincelar. Aqui eu tenho 6 gramas de sal e 3 gramas de fermento em pó químico, que é o famoso pó royal, sabe? Mas você usa da marca que você quiser. E aqui, gente, dá 1 colher de chá, né, de sal, meia colher de chá de fermento. Mas se você não tem uma balancinha na sua casa, dá uma procurada no Mercado Livre, compre, tem até de 25, 29 reais e faz toda a diferença numa receita quando a gente pesa os ingredientes, né? Aqui eu tenho 40 ml de água, é pouquinha água mesmo, que é só para terminar de dar o ponto. Bacia e bora pro preparo. Aqui a gente vai colocar os ingredientes secos, né, na tigelinha. Então aqui a farinha, o sal e o fermento. Dá uma misturadinha. E esse é o tipo de massa que você vai precisar usar as mãos mesmo. Não dá pra, ai, vou usar a colher, tem agonia de colocar a mão na massa. Não dá, tá? A gente vai colocar aqui os cubinhos de manteiga aos poucos, por isso que precisa cortar os pedacinhos, tá? Até vou tirar aqui de perto da panela pra não esquentar. E aí, a gente vem aqui, olha, vai somando essa manteiga aqui nessa farinha, né, nesses ingredientes secos que a gente colocou. E a gente vai, ó, apertando pra ir misturando. A gente vai fazer isso com toda essa manteiga, tá? Vai colocando aos poucos pra você dar conta, senão depois você não vai dar conta de desmanchar toda essa manteiga aqui nessa farinha, tá bom? Nego, tá chuviscando? E eu não tô falando pra vocês que mulher, dona de casa, né, não tem 1 minuto de paz. Tava aqui fazendo, escutei pingar, falei, ai meu Deus, chuva. Já corri recolher meus tapetes, meus paninhos de limpeza, que tava tudo sequinho no varal, gente. Pensa se molha. Mas ó, tá vendo? Vai colocando assim aos poucos e vai apertando, ó, vai fazendo assim pra desmanchar, né, essa manteiga aqui. Eu já tirei a pressão do frango e agora eu vou deixar ele ferver porque ele ficou com um pouco de caldo e eu quero que apure, sabe? E ó, gente, a massa ela fica assim, uma farofinha, mas quando você aperta, ó, ela forma a bolinha, tá vendo? Esse é o ponto da massa. Abre aqui, olha, um buraquinho aqui no meio, coloca o ovo e aí a gente vai misturar com esse ovo. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. E aqui é o seguinte, como o ovo era grande, ele quase já deu o ponto que eu quero aqui para essa massa. Então, esses 40 ml de água a gente vai adicionando aos poucos e a gente vai misturando, tá? Pode ser que nem seja necessário usar tudo. Isso vai muito do tamanho do ovo, né? Então, ó, tem a questão da farinha, né? Cada marca de farinha também acaba sendo de um jeito. E aí eu vou misturar aqui, ó, e vou adicionando aos poucos, tá? Just remember this. We
could have been stardust, same world but without us. Something made us make Sobrou, olha, bem pouquinha água, sei lá, uns 5, 8 ml. Aqui a nossa massa já tá pronta. Vou colocar no plástico filme porque ela tem que descansar na geladeira. Agora, é importante deixar pelo menos 20 minutinhos na geladeira. Ela precisa estar firme, mas a ponto da gente conseguir mexer nela aí também com tranquilidade. Abrir, colocar na forma. E aqui, ó, o franguinho delicioso. Meu celular tá distorcendo um pouco a imagem, mas ó, delicioso, gente. Eu deixei apurar aquele caldinho que tava aqui e aí eu vou desfiar e terminar de preparar. Desfiei grosseiramente, tá vendo? Dei uma desfiada grosseiramente, assim. Eu adoro, gente, quando fica esses pedacinhos assim maiores. E aí já escorri a água da azeitona. Troquei 2 vezes a água, tá, gente? Pra sair bem o sal. E aí vou colocar o milho também. Vou dar uma mexidinha. E vocês viram que tinha aquele caldinho, né? No fundo da panela ainda. Eu não escorri, não tirei nada, gente, olha. Porque quando a gente faz assim, o nosso frango, ele fica suculento. Ele fica muito, mas ele fica muito gostoso mesmo. Eu vou colocar um pouco de salsinha. do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. I'm the lazy one, so I guess I should have known. Recheio tá pronto, gente, olha. Eu queria que vocês sentissem o sabor e a suculência dele. Fica assim maravilhoso. Agora eu vou deixar esfriando, né? Isso é muito importante também. A gente vai colocar, não precisa ser gelado não, mas bem friozinho, temperatura ambiente, assim, pra também não comprometer a massa da nossa torta, tá bom? Pois é, gente. Não tenho nem o que comentar desse jogo. Eu não quero nem comentar o tanto de nervoso que eu passei nesses minutos aí. Ai, devia estar aqui terminando minha torta que eu ganhava mais, viu? Mas, enfim. Gente, caiu uma chuva aqui, que a energia já piscou 2 vezes. Até acendi uma velinha ali, porque vai que, né? Ela vai e não volta logo, pelo menos eu tenho um guia por aqui. Mas já separei as coisas pra gente abrir e montar certinho a nossa torta. E bora lá, porque hoje não deu Brasil. Já separei aqui o que eu vou usar, né? O rolo pra abrir a massa. A massa, gente, ó, tá numa textura ótima. Eu gosto de abrir no papel manteiga, mas você pode abrir da forma que você tá acostumado. A minha forma é de fundo removível de 25 de diâmetro. A nossa velinha para emergências. Aqui o requeijão cremoso. Tem um pouquinho de queijo mussarela que eu vou aproveitar para usar também, porque já tá há alguns dias aqui. E o nosso recheio de frango já tá frio, né? Eu pesei aqui com vocês, então eu separei os 600 gramas pra gente fazer essa receita. Ó, cortei um pedaço aqui da massa, porque daí eu vou fazer, já vou deixar separado a parte de cima, né? Como se fosse a tampa da nossa torta. E aí eu vou abrir aqui com o rolo. E aí eu vou usar esse aramado aqui, tá? Pra gente cortar. E aí a gente não deixa essa massa nem muito fina e também não vamos deixar ela grossa, porque como tem um pouquinho de fermento,
ela tende a a crescer assim, mínimo, mas ela tende a ficar um pouquinho mais alta, tá? E nessa parte vocês podem só abrir a massa toda e colocar por cima como tampa. Ou se vocês preferirem fazer aquelas tirinhas, sabe? Parecidas com torta de maçã, aquelas tortas americanas, vocês podem fazer. Então assim, fica a critério, né? Ao gosto de cada um, na verdade. Já fiz aqui toda a parte de cima da torta, né? Eu gosto de fazer assim porque eu acho até mais prático. Mas, como eu falei, você cobre a torta aí com a massa no formato que você preferir. E agora eu vou abrir aqui para colocar na nossa forma, tanto no fundo quanto aqui nas laterais. Mas como eu vou fazer uma torta mais baixa, então eu vou colocar a massa até um pouquinho acima da metade só, tá? Você pode ir pegando os pedacinhos e apertando direto na forma se você achar mais prático, tá bom? O importante é a mesma coisa, que essa massa não fique nem tão fina, nem tão grossa, tá? Eu venho colocando, olha, essa massa aqui, e aí depois sempre sobra nas laterais que a gente corta e a gente vai agregando aqui onde a gente achar que é necessário, tá? Ó, tá vendo? Então aqui eu vou cortar daqui, vou colocar aqui onde tá um pouco mais fino, e aí a gente vai ajeitando tudo da melhor forma, colocando, né, distribuindo tudo da melhor forma possível. Ó, gente, tá vendo? Ficou assim. E aí, eu gosto de fazer alguns furinhos assim com o garfo, porque como tem o fermento, né? Essa massa, ela pode querer subir um pouquinho, e aí pra não virar aquela barriguinha aqui, a gente faz esses furinhos. Dá pra ver, né? Agora, a gente vai colocar o recheio. A gente não precisa pré-assar. Até mesmo porque essa parte de baixo a gente tem que até tomar cuidado, porque ela assa mais rápido do que a parte de cima, né? Então, se pré-assar, aí é pior ainda, que é perigoso queimar. Ó, vou colocar aqui o nosso recheio. Se você quiser, você pode misturar nesse recheio o requeijão cremoso. Ou você pode colocar um pouco de creme de leite, que também dá uma cremosidade. Hoje eu não vou misturar nada, vou deixar só o frango mesmo aqui. Esse frango tá bem gostoso. E aí eu vou colocar o requeijão cremoso por cima.
eu tô colocando esse requeijão da Tirolês, ele tem uma textura de um cream cheese, sabe? Eu prefiro o catupiry, mas na despesa eu comprei esse da Tirolês, que tava com validade melhor, até comentei com vocês no vídeo de compras, né? Mas o catupiry eu acho que ele fica mais gostoso, ele fica mais cremoso, sabe? Esse aqui parece assim aquele creme de queijo mesmo. Agora eu vou colocar aqui um pouco de queijo mussarela. E aí, como tá na geladeira já há alguns dias, eu vou usar aqui. E agora eu venho aqui pra gente fechar, né, essa nossa torta. Então, eu vou colocando, vou até começar daqui, que acho que dá pra ver melhor. Eu vou colocando bem no cantinho aqui, olha, pra depois eu dar uma apertadinha com essa massa que a gente já tem, tá? E olha só, gente, fica uma belezinha. Pra mim, como eu falei, eu prefiro ir colocando assim as bolinhas. Você pode fazer com um copinho pequeno que você tenha também. Se você tiver aquele molde de coração, fica lindo pra fazer, né? Pra mim é mais fácil assim do que cobrir ela inteira em cima. E fica mais bonitinho. Agora, ao invés de passar a gema, gente, eu não tenho aceitado gema em cima das coisas mais, sabe? Meu organismo não tá muito legal pra isso, tem um tempo. Então, ao invés de passar gema, eu até pedi indicação pra vocês num vlog que eu fiz pão caseiro. Muita gente indicou passar o leite. Então, a gente vai fazer esse teste, né? Vou passar o leite aqui. Já acendi o forno para pré-aquecer, porque eu vou passar o leite. Vou levar essa torta no freezer por 15 minutos e depois eu coloco ela no forno bem quente. A chuva continua por aqui, gente. A torta já assou. Ficou 1h20 no meu forno, vocês acreditam? O Cleito foi na mãe, pegou o gás dela, trouxe pra cá, que aí amanhã ele compra outro pra cá, né? E aí eu deixei ela 180 graus por 1 hora. Aí eu aumentei para 200 graus e deixei mais 20 minutos, tá? E aí vai depender muito da potência do seu forno, mas como eu falei, às vezes é melhor assar ela lentamente, porque ela vai assar embaixo e vai assar em cima, do que deixar numa temperatura muito alta e aí ela queima embaixo, né? E às vezes acaba nem assando em cima, já tá ali. E aí eu vou esperar uns 10 minutinhos, mais ou menos, pra cortar a torta, porque como é uma massa muito macia, né? Então é bom esperar agora ela dar uma firmadinha. Mas já vou tirar ali do aro com vocês. Ajeitei esse cantinho aqui, né? Olha, coloquei em cima da tábua. Separei aqui as coisinhas que a gente vai usar. E aí eu vou abrir ela. Venho com a pontinha da faca, que aqui na verdade foi o caldinho que subiu. E aí fez garrar, sabe? Como ela ficou bastante tempo no forno, então acabou subindo esse caldinho do frango. Mas ó, olha que linda, gente. Aqui ó, como eu falei, tá vendo? O caldinho de frango que vazou e aí deu essa agarradinha. Mas eu vou virar ela para um ângulo melhor. E olha que linda que fica. Inclusive, como eu falei, para vocês fazerem aí para servir antes da ceia de Natal, gente. Ó, tá vendo? Aqui assou perfeitamente. Aqui também tá assadinho, ela fica mais clara a parte de cima mesmo. Fiz o teste aí passando leite, né? Eu achei que demora mais pra dourar. Passei mais uma vez depois. Essa parte mais escurinha aqui, ó, é o queijo mussarela, né? Que eu coloquei por cima. E aí ele vazou. E aí como se ele tivesse gratinado, olha. Mas, gente, mesmo ela não estando douradinha em cima, eu prefiro do que o ovo. E agora, vamos cortar, né, gente? Vamos ao que mais interessa, que é ver o resultado final.
Olha só essa fatia. E eu tô tentando pegar um melhor ângulo aqui, gente, pra vocês verem. Mas olha, nossa, que delícia. Ó, aqui como eu esperei um pouquinho mais, a mussarela já esfriou um pouquinho, né? Mas olha, sensacional. E como eu sempre falo pra vocês, só façam.